Meu nome é Lucas, tenho 23 anos e sou membro da Congregação Cristã no Brasil desde criança. Hoje, com o coração cheio de gratidão, quero compartilhar o testemunho de como o Senhor Jesus me livrou de uma doença rara e agressiva chamada Síndrome de Li-Fraumeni, que os médicos disseram não ter cura. Este relato é para a glória de Deus, para que muitos irmãos sejam fortalecidos na fé e saibam que mesmo quando a ciência não tem resposta, o nosso Deus é poderoso para operar milagres. Tudo começou há cerca de 3 anos, quando eu tinha 20 anos. Na época eu era um jovem saudável, trabalhava como auxiliar administrativo e frequentava os cultos regularmente. Não tinha nenhum histórico de doenças graves na família, então, quando comecei a sentir dores fortes nas pernas e um cansaço extremo, achei que fosse apenas estresse do trabalho. Mas as dores não passavam. Elas vinham como pontadas agudas, principalmente à noite, e eu acordava suando, com a sensação de que algo muito errado estava acontecendo no meu corpo. Minha mãe, que sempre foi muito atenta, percebeu que eu estava perdendo peso sem motivo. Em menos de 2 meses, emagreci quase 10 quilos. Além disso, notei que apareciam manchas roxas pelo corpo, como se fossem hematomas, mas eu não havia batido em lugar nenhum. Preocupada, ela me levou ao médico. Depois de vários exames de sangue, o resultado veio: leucemia. Foi um choque. O médico explicou que era um tipo agressivo e que eu precisaria começar o tratamento imediatamente. Mas o pior ainda estava por vir. Durante os exames para definir o protocolo de quimioterapia, os médicos descobriram algo ainda mais grave. Eu tinha a síndrome de Li-Fraumeni, uma condição genética rara que predispõe a pessoa a desenvolver vários tipos de câncer ao longo da vida. Eles me explicaram que essa síndrome era causada por uma mutação no gene TP53, que deveria proteger o corpo contra tumores, mas no meu caso, estava defeituoso. O médico olhou nos meus olhos e disse: Lucas, essa síndrome não tem cura. Mesmo que a gente consiga tratar a leucemia agora, você terá um risco altíssimo de desenvolver outros cânceres no futuro. É uma batalha constante. Aqueles dias foram os mais escuros da minha vida. Eu me sentia como se tivesse recebido uma sentença de morte. Como um jovem de 20 anos poderia enfrentar isso? Minha família chorava muito, especialmente minha mãe, que não conseguia aceitar. Eu me lembro de uma noite em que fiquei sozinho no meu quarto, olhando para o teto e as lágrimas não paravam. Perguntei a Deus: por que isso está acontecendo comigo? O que eu fiz para merecer isso? Mas, no fundo do meu coração, eu sabia que Deus não era injusto. Ele tinha um propósito, mesmo que eu não entendesse naquele momento. Os tratamentos começaram: quimioterapia, transfusões de sangue, remédios para controlar os efeitos colaterais. Cada sessão de quimio era uma tortura. Eu sentia náuseas constantes, minha boca ficava cheia de feridas, meu cabelo começou a cair. Havia dias em que eu não conseguia nem levantar da cama. Minha mãe e meu pai se revezavam para me cuidar, mas eu via o desespero nos olhos deles. Os médicos falavam de transplante de medula, mas explicavam que mesmo assim, a síndrome de Li-Fraumeni continuaria lá, como uma bomba relógio. Foi nesse momento que minha fé foi verdadeiramente testada. Eu cresci ouvindo os irmãos mais velhos falarem sobre a fidelidade de Deus, sobre como Ele nunca abandona os seus. Mas naquela situação era difícil enxergar a luz. Uma noite, depois de mais uma sessão de quimio, eu estava tão fraco que mal conseguia respirar. Minha avó, uma serva de Deus muito fiel, veio ao meu lado e disse: Lucas, meu neto, Deus não te deixou. Ele está vendo cada lágrima sua. Vamos orar. Ela segurou minha mão e começou a clamar a Deus com uma fé que eu nunca tinha visto antes. Ela não pediu com medo, mas com autoridade, como se já soubesse que Deus ia responder. Aquilo me tocou profundamente. Comecei a me lembrar das palavras que ouvia nos cultos: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele sara todas as tuas enfermidades. Lança sobre ele toda a tua ansiedade, porque ele tem cuidado de ti. Aqueles versículos que eu já conhecia ganharam um novo significado. Eu percebi que mesmo no vale da sombra da morte, Deus estava comigo. Não era uma questão de se ele ia me curar, mas de confiar que a vontade dele era boa, perfeita e agradável. No domingo seguinte, apesar da fraqueza, eu pedi para ir ao culto. Minha mãe tentou me convencer a ficar em casa, mas eu disse: Mãe, eu preciso estar na casa do Senhor. Preciso sentir a presença dele. Quando cheguei à congregação, muitos irmãos vieram me abraçar, chorando. O irmão que presidia o culto naquele dia, ao me ver, parou a mensagem e disse: Irmãos, hoje temos aqui entre nós um jovem que está passando por uma grande prova. Vamos orar por ele. Todos se ajoelharam, e aquele momento foi sagrado. Eu nunca tinha sentido tanta paz, mesmo no meio da dor.
Enquanto os irmãos oravam, eu fechei os olhos e comecei a falar com Deus no meu coração. Não foram palavras bonitas ou elaboradas, mas um clamor sincero. Senhor, eu não sei o que o futuro me reserva, mas eu entrego minha vida nas tuas mãos. Se for da tua vontade, me cura. Se não for, dá-me forças para suportar. Mas, acima de tudo, que a tua vontade seja feita. Nesse momento, senti algo estranho no meu corpo. Era como se uma corrente elétrica suave percorresse meu ser. Não doía, mas era uma sensação de calor e paz. Eu não contei para ninguém na hora, porque não queria criar expectativas, mas algo dentro de mim mudou. Nos dias seguintes, os médicos fizeram novos exames para verificar a resposta à quimioterapia. Eles esperavam uma melhora parcial, mas o que aconteceu foi além de qualquer expectativa médica. Os exames mostraram que os níveis de células cancerígenas no meu sangue haviam caído drasticamente. O oncologista surpreso disse: "Isso não é normal. Em casos como o seu, a resposta costuma ser mais lenta. Alguma coisa diferente aconteceu." Eu sorri e disse: "Sim, doutor. Deus operou um milagre." Mas a maior surpresa ainda estava por vir. Como parte do protocolo, eles fizeram um teste genético novamente para confirmar a síndrome de Li-Fraumeni. Quando o resultado saiu, o médico me chamou em sua sala com uma expressão que eu nunca tinha visto nele. Ele olhou para mim e disse: "Lucas, eu não consigo explicar isso, mas o exame genético não mostra mais a mutação no TP53. É como se o seu DNA tivesse sido reparado." Eu quase caí da cadeira. A síndrome de Li-Fraumeni não tinha cura, mas Deus havia curado não só a leucemia, como também a causa genética por trás dela. Os médicos ficaram perplexos. Eles disseram que era impossível, que nunca tinham visto um caso assim. Mas eu sabia que para Deus, nada é impossível. Aquele dia foi um dos mais felizes da minha vida. Quando contei para minha família, minha mãe caiu de joelhos e começou a louvar a Deus. Meu pai, que sempre foi um homem reservado, chorou como uma criança. Nós nos abraçamos e agradecemos ao Senhor por sua misericórdia. Mas eu não podia guardar esse milagre só para mim. No domingo seguinte, eu pedi ao irmão que presidia para dar o meu testemunho na congregação. Quando contei tudo o que havia acontecido, muitos irmãos choraram. Alguns vieram até mim e disseram que estavam passando por provas difíceis, mas que aquele testemunho havia renovado a esperança deles. Uma irmã, que estava lutando contra um câncer de mama, me abraçou e disse: "Agora eu sei que Deus pode me curar também." Aquilo me fez entender que Deus não havia me curado só por mim, mas para que outros também fossem fortalecidos. Hoje, 3 anos depois, estou completamente saudável. Os médicos me deram alta e disseram que não preciso mais de acompanhamento constante. Claro, eu ainda faço check-ups regulares, mas tudo está normal. Voltei a trabalhar, a frequentar os cultos com alegria e, acima de tudo, a servir a Deus com mais dedicação. Essa prova me ensinou que a fé não é a ausência de medos ou dúvidas, mas a certeza de que mesmo nas piores tempestades, Deus está no controle. Eu aprendi também que a oração dos justos pode muito em seus efeitos. Quantas noites minha mãe, meu pai, minha avó e os irmãos da congregação passaram em oração por mim. Quantas lágrimas foram derramadas aos pés do Senhor. Deus ouviu cada uma delas. Ele não ignorou o nosso clamor. Às vezes, a resposta não vem no tempo que nós queremos, mas Ele sempre responde. Hoje, quando olho para trás, vejo como Deus foi fiel em cada detalhe. Mesmo nos momentos em que eu pensava que não ia aguentar, Ele me sustentou. Mesmo quando os médicos não tinham esperança, Ele tinha um plano. Esse testemunho não é sobre a minha força, mas sobre a fidelidade de um Deus que não muda, que não mente e que cumpre sua palavra. Por isso, eu quero encorajar cada irmão que está passando por uma prova difícil: não desanime. Deus vê a sua dor. Ele conhece o seu nome e sabe exatamente o que você está sentindo. Talvez a cura não venha da maneira que você espera, mas Ele nunca te abandonará. Confie nele mesmo quando tudo parece escuro, porque no final, a vitória é dele, e Ele vai te dar forças para superar. Que este testemunho seja para a glória do nosso Deus, que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. A Ele seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor, pelos séculos dos séculos. Amém.